Então, surge quando? Porque se tem uma deficiência nos neurotransmissores, você já nasce assim, né? Mas assim, vai surgir em determinada idade como a esquizofrenia, que a tendência é lá para os 20, 22 anos, ou é antes, né? Ou fica camuflado. Você trouxe que as crianças ficam muito irritadiças, por exemplo, né? Que é uma característica. Como que é isso? Bom, a gente sabe que... Alguém aqui está colocando gatilhos. Vamos lá. A gente sabe... A palavra de ordem, gatilho. Que a média dos diagnósticos é feita em adultos jovens, né? Mas, às vezes a gente diagnostica, sim, em criança, e, na verdade, quando a gente vai pesquisar com esses adultos jovens, os primeiros episódios mais característicos remetem à adolescência. Então, a coisa começa a se expressar de uma maneira mais marcante na adolescência, mas muitas vezes não é identificado e vai ser, né, nomeado mais tarde. Pensando na questão da genética, né, hoje se fala muito da epigenética, então eu posso ter lá uma carga genética, uma predisposição e que fatos da vida, né, me levem a desencadear, a desencapar o gene, a manifestar, né? Então, essa questão, por exemplo, da depressão pós-parto é um dos marcos, que a pessoa apresenta, tem um histórico obscuro, quando a gente vai retroativo, tinha alguns indícios, mas aquilo não chamou a atenção a ponto, né, dela buscar ou dela ser diagnosticada, ela faz o episódio de depressão pós-parto, e posteriormente ela tem outras manifestações que aí a gente identifica, né? Então, normalmente a história é essa, a identificação é mais tardia, mas a manifestação já estava ali aparecendo na adolescência, e realmente tem uma questão de um funcionamento numa amplitude de variação maior. Então, assim, normalmente são pessoas muito criativas, são pessoas que exercem liderança, são pessoas que têm uma movimentação muito rica e muito colorida. Né? E até tem até uma questão, vários artistas plásticos, pintores que eram, em uma discussão se eles eram mais produtivos em fase maníaca ou não, mudava a temática, mudava a coloração das obras, né? Então, assim, mas a sensação interna é muito angustiante, porque é importante lembrar que, por mais que a sensação da mania seja prazerosa, ela não é eterna, ela não é duradoura. A mania necessariamente vai despencar para um episódio depressivo posterior. Né? Então, é como se a gente funcionasse com o cérebro em alta voltagem, uma voltagem que não é a dele, e aí depois vai ter uma queda. Eu vou depletar, eu não vou ter mais estoque de neurotransmissor. E aí, dentro daquilo que você estava questionando, Cláudia, uma doença não tratada, ela tende a se tornar mais frequente e mais grave em seus episódios. Então, uma coisa... frequente como as crises. Episódios, sejam depressivos, sejam hipomaníacos ou maníacos, eles tendem a se tornar. Então, uma coisa que, assim, acontecia lá uma vez ao ano e depois passava um ano inteiro sem uma manifestação. Se isso vai progredindo sem ser tratado, a tendência é que isso vá, que o intervalo entre crises se torne cada vez menor e que a gravidade das crises sejam cada vez maiores. Então, tem ao longo da história de vida um agravamento, uma cronificação, né? E aí, claro, um acúmulo de prejuízos nas relações interpessoais, na vida profissional, porque isso vai pesando, né? Sim. É um fardo, né? Porque, na verdade, eu costumo dizer isso, né? Só você sabe o que acontece aqui dentro. Então, só você sabe, assim, o sacrifício que você está fazendo, a força que você está tendo para conter. Porque muitas vezes o outro não sabe. O outro vê o episódio da mania, o outro vê essa energia, essa coloração,
mas não sabe aqui do sofrimento, né? Mas quem está vivendo sabe. E Sim. aí envolve a pessoa começar a falar a verdade para ela, né, Esther?